Nós éramos 3. Sempre fomos. Sentávamos no mesmo banco da escola, dividíamos o mesmo fone de ouvido, ríamos das mesmas piadas sem graça e acreditávamos, de verdade, que nada seria capaz de nos separar. Quem olhava de fora via apenas um trio unido, forte, indestrutível. Eu também via assim. Até o dia em que percebi que um sentimento silencioso estava crescendo entre nós, ocupando espaços que antes pertenciam apenas à amizade. Lembro exatamente do momento em que tudo começou a mudar. Não houve aviso, nem confissão. Foi um olhar que durou mais do que deveria, um sorriso que já não era totalmente inocente, um silêncio estranho quando eu me aproximava. Naquele dia, senti algo apertar no peito sem saber explicar. Era como se, de repente, existisse uma conversa acontecendo sem palavras, e eu já não fizesse mais parte dela. Nós sempre fomos conhecidos como os 3 inseparáveis. Chegávamos juntos, saíamos juntos, dividíamos lanches no intervalo e inventávamos planos para um futuro que parecia certo demais para dar errado. Ela era intensa, falava alto, ria com facilidade. Ele era mais quieto, observador, sempre atento a cada detalhe dela. Eu acreditava ser o equilíbrio, aquela que mantinha tudo no lugar. Com o tempo, pequenos detalhes começaram a incomodar. Conversas interrompidas quando eu chegava perto, mensagens escondidas, risadas trocadas em silêncio. Eu via tudo, mas escolhia não interpretar. Dizia a mim mesma que era coisa da minha cabeça, que amizade verdadeira não muda assim. Eu não queria parecer exagerada, nem estragar algo que talvez nem existisse. Preferi confiar. Quando percebi que eles passaram a sentar lado a lado, deixando um espaço vazio entre nós, senti um desconforto que não consegui ignorar. Mesmo assim, sorri. Fingi normalidade. Engoli o que sentia. O silêncio foi crescendo, junto com a distância. E eu continuava ali, tentando manter um trio que já não era mais o mesmo. A verdade não veio inteira. Veio em pedaços. Em frases ditas pela metade, em olhares baixos, em um pedido de desculpa que não explicava tudo. Ela disse que não foi planejado. Ele disse que não queria me machucar. Nenhum dos 2 perguntou se eu estava pronta para ouvir. Naquele momento, entendi que o problema não era o sentimento. O problema era o segredo. Era ter sido a última a saber, mesmo sendo parte do trio. Doeu perceber que, enquanto eu lutava para preservar a amizade, eles já viviam algo que me excluía. Tentamos continuar como antes. Tentamos fingir que nada tinha mudado. Mas nada mais era igual. As conversas ficaram forçadas, as risadas vazias. Eu já não sabia onde me encaixava naquela nova versão do nós. Existiam momentos em que eu me sentia invisível, mesmo estando ali. Com o tempo, percebi que, às vezes, o amor não destrói a amizade. O que destrói é a forma como ele nasce, escondido, em silêncio, deixando alguém para trás. Um dia, parei de insistir. Parei de tentar ocupar um espaço que já não era meu. Eles seguiram juntos. Eu segui sozinha. E foi nesse silêncio que aprendi o que realmente sobrou de tudo aquilo. Aprendi que nem toda promessa resiste aos sentimentos. Que algumas histórias não terminam com finais felizes, mas com amadurecimento. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva. Sinto saudade do que fomos. Nós éramos 3. Isso foi real, enquanto durou. Mas um sentimento mudou tudo. No começo, eu ainda tentei me convencer de que dava para continuar. Que bastava maturidade, diálogo, boa vontade. Eu dizia para mim mesma que amizades verdadeiras superam tudo, até sentimentos confusos. Mas, na prática, cada encontro se tornava mais pesado. Eu observava os gestos deles, agora mais contidos na minha frente, mas ainda assim cheios de algo que eu já não fazia parte. E isso doía mais do que qualquer discussão aberta. Passei a revisitar lembranças antigas, momentos em que éramos apenas 3 amigos rindo sem culpa. Fotos no celular. Mensagens antigas, promessas feitas sem imaginar que um dia seriam quebradas. Eu me perguntava em que ponto exato tudo saiu do controle.
Se foi em um toque que demorou demais, em uma conversa que eu não ouvi, ou simplesmente no tempo, que às vezes muda tudo sem pedir licença. O mais difícil não foi vê-los juntos. Foi perceber que, aos poucos, eu estava ficando sozinha mesmo quando estava acompanhada. Que minha presença já não era essencial. Que o trio tinha se transformado em um par, e eu era apenas a lembrança do que um dia fomos. Então entendi que permanecer ali significava me perder. Que insistir seria desrespeitar meus próprios sentimentos. Foi quando decidi me afastar, não por orgulho, mas por sobrevivência. Doeu, mas também libertou. Hoje, sigo em frente carregando cicatrizes, mas também aprendizados. Aprendi que nem sempre quem fica é quem vence.